Aqui, então, vou começar com a nossa tradicional aí audiodescrição, né? Sei que às vezes não vem ninguém hoje que tenha necessidade, mas fica salvo, então nunca se sabe, né? Então, eu sou um homem branco, tô de barba, com uma camiseta preta, e atrás de mim tem bastante livro, uma estante cheia de livros e várias outras coisinhas aí que eu gosto de deixar aqui na estante. Pan, faz a sua aí. Eu sou a Pan, eu tenho cabelos escuros, tamanho médio, eu tô vestida com um casaco cinza e por dentro um vestido azul marinho. Atrás de mim tem uma parede cinza com meu interfone e a minha porta de casa. Então tá bem clean hoje a minha aparição aqui para vocês, gente. Agora você, Jess. Boa noite, gente. Eu sou a Jess, né? Eu tô aqui. Eu vou começar pelo fundo, depois eu vou em mim, né? Eu tô atrás de mim, tem uma estante cheia de livros, temos o nosso azulejo temático do Clube dos Três, temos o meu presentinho de aniversário aqui, que é minha Polaroid com a minha musiquinha de Daisy Jones and the Six. Eu sou uma mulher branca, estou vestindo uma blusinha verde, meio crochê, e eu tenho cabelo escuro que tá amarrado no colo. Legal, excelente. Gente, eu gostaria de fazer todo mundo bem-vindo, quem está chegando hoje, quem vai assistir depois, quem vai passar também, às vezes não pode ficar até o final. Agradecer desde já aí que todo mundo está chegando para ver essa live. Hoje a gente vai falar desse livro, quase que eu solto um maravilhoso aqui, agora já foi, que é do Frederick Backman. E para começar, tem a nossa tradicional citação aí do livro. A Pam vai ler para a gente uma citação aí. Esse livro é carregado de citações, né, Pam? Qual que você escolheu aí para nós? Olha, esse livro tem muitas citações. Eu lembro que eu fiz bastante marcação, mas ali a gente sempre decide juntos, né? Eu nem cheguei a colocar as minhas, que as que vocês colocaram foram tão boas, e aí a gente acabou decidindo uma por uma que é um pouco maior, mas eu acho que essa que eu vou ler agora é claro, né, tem tudo a ver com o livro, óbvio, mas acho que essa comparação que foi feita ali tem muito a ver com a nossa vida, eu acho, assim, sobre o que a gente entende por compartilhar a vida com outra pessoa. Eu acho que é isso, assim. Bom, vamos lá, vamos pro trecho. O trecho é o seguinte, gente, eu vou ler daqui do computador, porque para mim vai ser mais prático, tá? Mas vamos lá, o trecho do Um Homem Chamado Ove é o seguinte. Amar alguém é como se mudar para uma outra casa. Sonja dizia. No começo, a gente se apaixona por todas as coisas novas. A gente se pergunta toda manhã se aquilo é nosso de fato. Como se tivesse medo de que alguém de repente entrasse correndo pela porta e reclamasse que tinha havido um grande engano e que não era de jeito nenhum seu direito morar num lugar tão lindo. Mas com o passar dos anos, a fachada da casa fica gasta, a madeira racha aqui e ali, e a gente começa a amar esse lugar não tanto porque ele nos parece perfeito, mas por todas as suas imperfeições. A gente fica conhecendo todos os detalhes dessa casa. Por exemplo, como evitar que a chave emperre na fechadura, na época de frio, quais placas do chão cedem um pouquinho quando se pisa nelas, e como se deve abrir as portas dos armários para elas não rangerem. É isso. São exatamente todos os pequenos segredos que fazem desta a sua casa. E é isso, né? Assim, olha, amar é como está aqui, né? Amar não é aquilo que você ama pelo perfeito, pelo que é belo, maravilhoso. Acho que o amor romântico, vamos chamar assim, né? Idealizado. Mas é amar o dia a dia, amar aquilo que a gente constrói juntos. Eu tô tentando explorar. É claro que aqui esse trecho é sobre o amor entre duas pessoas, né? É aquele amor, né, do casal em si. Mas pensando sobre o amor mesmo, né? Quando a gente fala que ama alguém ou até mesmo ama algo, né? Eu amo estar nesse lugar. Eu amo. Às vezes quando você ama, de fato, né?
É isso, né? Muitas vezes a gente ama com aqueles óculos cheios de idealização, né? Mas às vezes a gente ama por inteiro. E ama de fato. Ama porque sabe onde é que se mexe na chave, porque sabe onde é que vai pisar certinho, né? É verdade. Ó, a Denise está colocando ali. Oi, Denise, beijo pra ti. A Denise colocou. Eu vou te passar, assim, a referência do livro. Gente, aqui é passando no comentário, eu não consigo ver. Mas eu vou passar, assim, a referência do livro pra ti, onde é que tá certinho. E depois acho que a gente posta também esse trecho, né? É um trecho tão bonito, um trecho que fala tanto desse livro em si, né? E da vida, com certeza. Oi, gente. Oi, Renata. Um beijo. Agora eu vou passar para a Jéssica, senão eu fico falando, e eu pensando no amor, no trecho, e a coisa vai andando longe. Bom, gente, o livro, né, vou falar um pouquinho da sinopse do Um Homem Chamado Ove. Ele basicamente vai contar... Eu não sei se eu posso falar um pouco do início, porque eu não sei se entra um pouco no spoiler, né? Do porquê que a gente vai acompanhando o cotidiano do Ove. Mas nós temos ali um senhor um homem de 59 para 60 anos, e a gente vai acompanhando o dia a dia dele, e ele quer alcançar uma coisa e tá dando tudo errado. Todos os sinais estão mostrando que não é a hora, que não é aquele momento que vai acontecer o que ele tanto almeja. E é uma história que finalmente eu compreendi o porquê que o Oz ama tanto o autor. Esse livro me pegou para ler o Gente Ansiosa, porque ele é escrito de uma forma que a gente entra muito, né? Então, eu já saí da sinopse. Mas, enfim, a sinopse é isso. A gente vai acompanhar o Ove, que mora nessa região lá da Suécia, se eu não me engano. É Suécia, não é, gente? Da Suécia. Sim. E nós vamos acompanhar o cotidiano dele. Basicamente é isso. Então, cada capítulo vai contando o dia a dia do Ove. Eu não vou falar muito, não, porque senão eu vou entrar onde não era para entrar ainda. Gente, e esse livro, igual a Jazz falou, né, é de um autor que é o último autor que eu me apaixonei mais recentemente, que é o Fredrik Backman. Ele é de Estocolmo, na Suécia. Ele tem 41 anos, então ele tem, assim, muitos anos ainda pela frente. E já assim, tem vários livros best-seller. Ele faz muito aquilo que a gente gosta, que é, dentro de um livro, ele vai citar a personagem de outro e vai casando ali aquele universo dos livros dele. Um ponto muito legal que ele tem é essa questão de abordar a questão do idoso como uma pessoa mesmo por inteiro, e não assim, igual às vezes a gente cai nesse erro de entender a pessoa mais velha como, não, é só uma pessoa que já viveu tudo. Não, ele vai conseguir trazer esse encantamento para a gente, colocar a gente em contato com essa pessoa e fazer a gente se apaixonar, mesmo que, igual no caso aqui do nosso livro do mês, seja ali um idoso bem difícil. E nem sei se dá para chamar assim, né? Porque o Ove é uma pessoa ali entre 50 e 60 anos, mas dentro ali da cabeça dele, ele já viveu tudo que ele tinha para viver. Enfim, dentro de tudo que ele teve contato, ele chegou a essa conclusão ali que ele não precisava mais viver mais nada, né? Ele é uma pessoa bem ranzinza, né, Jess? Uma pessoa bem difícil de lidar, tem toda uma personalidade complexa. E em alguns casos, e eu acho que para algumas pessoas também, fica um pouco fácil de se identificar um pouquinho também. Como foi o meu caso, assim, teve bastante coisa ali que eu falei, nossa, se hoje eu estou me identificando, imagina se eu virar um Ove mais para frente, né? Vai ser bem complicado, assim. Mas acho que eu também já saí um pouco aí, né, do autor. Ele é jornalista, mas o que mais me surpreende é isso que eu disse, né? É uma pessoa muito promissora, assim, que já tem um estilo de escrita consolidado. A gente lê, por exemplo, eu comecei por Gente Ansiosa, depois eu li esse, por enquanto só li esses dois, mas você já consegue identificar ali todos os traços principais da escrita, e eu acredito que é uma linha que se mantém, assim, dentro do que eu já assisti sobre, o que eu já li sobre ele. É um estilo, assim, bem consolidado mesmo, e bem concreto de escrita, e que já identifica ele aí, e que já também cria para ele um espaço muito significativo no mercado editorial, né?
Gente, agora a gente vai para os pontos positivos, negativos do livro. Eu acho assim, antes da Pan começar, eu acho que uma das coisas que foi muito boa assim para mim em relação ao livro do Ove foi que eu não fiquei sabendo de muita coisa antes de ler, né? Então, eu cheguei para o livro, eu não li, eu acho que nem sinopse, sabia um ou outro detalhe, mas nada muito oficial. Acho que isso ajudou bastante. Então, assim, eu acho que hoje é um dos dias que a gente vai ter que segurar muito, porque é um livro que é difícil, né, gente? Eu não sei se vocês concordam assim, né? Eu acho que falar dele, assim, dependendo do que a gente fala, a gente já solta spoiler, não tem jeito. E aí, Ivan? Olha só, agora ó, se você me abraçar, porque como é que eu vou falar sem falar? Agora ele me deixou numa sinuca boa aqui. Mas deixa eu pensar com cuidado para não falar alguma coisa aí que possa comprometer a leitura de vocês, das pessoas que vão ler ainda. Olha, gente, eu concordo. Oz, eu também li bem pouco assim, a respeito. A gente escolheu muito pouco. Ó, pode falar, Denise já tá... Menina, tu não fica me motivando, daqui a pouco eu vou e conto o começo, meio e fim, inclusive. Mas olha só, então, eu também não li muito a respeito. A nossa proposta deste ano é ler aqueles livros que mais estão aparecendo, que estão no hype, né? Para a gente fazer aquela nossa avaliação, que é uma perspectiva bem pessoal, né? Uma percepção nossa sobre vale ou não hype. Na verdade, mais para a gente saber o que está sendo tão falado, né? E por que está sendo tão falado. E Um Homem Chamado Ove tinha aparecido muito, assim. Agora, realmente, não estou vendo tanto mais, mas na época que a gente estava lendo, assim, estava bem alto. Acho que por causa do filme também, né? Então fez aquele parzinho. Mas vamos lá, eu também, mas mesmo estando em alta, mesmo vendo muitas publicações, eu evitava, inclusive, ler alguma coisa, né? Quando aparecia, eu curtia, pensava, salvava, dizia, depois que terminar de ler o livro, eu volto para ver, para fazer algum comentário e tal, porque senão eu queria realmente, e assim como o Oz, eu acho que isso vale muito, sabe? A gente ir para o livro bem, principalmente esses que estão muito em alta, a gente ir bem sem ter lido muito a respeito, porque às vezes as pessoas vão fazer um comentário, vai lá e conta uma parte que de repente vai comprometer. E é um tipo de livro que você tem que ir descobrindo as coisas aos poucos. Eu acho que é esse o tipo. Porque tem alguns que mesmo quando a gente descobre algo que é da história, ainda assim o caminhar da história vai valer muito. Mas esse daqui, além do caminhar, a gente precisa realmente sair um pouco mais sem saber mesmo, né? Meio que no escuro no começo. Mas, vamos lá. A parte que eu mais gostei, eu vou dar um ponto positivo mesmo, é porque eu vi que trouxe alguns temas, especialmente esse caso assim, olha, essa velhice que para mim, não sei porque ele ainda era um senhor jovem, né? Não era um senhor tão mais velho, mas enfim, eu acho que a ideia mais tem a ver com eu já estou me aposentando, que era o caso dele, e a ideia da velhice atrelada à falta de função na vida, assim. Por exemplo, eu não... Quem você é? Sabe aquela perguntinha que fica na nossa cabeça, que às vezes a gente entra em umas crises existenciais profundas, que é quando alguém pergunta quem você é, daí você às vezes se perguntar para mim, quem você é? Daí eu vou dizer, sou professora. Quem você é? Ah, eu sou fulano que trabalha não sei onde. Ah, quem você... Sabe? Então, às vezes, a gente atrela muito a nossa função àquilo que a gente é. E quando ele se viu aposentado, sem função, então quem ele é, né? Então para que ele serve? A ideia de para que eu sirvo no mundo. E isso ficou me martelando também, entende? Assim, por exemplo, o Ove, em algum momento, ele perdeu esse sentido no aspecto de para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Já que, né, ele perdeu a... peraí, calma, deixa eu pensar bem o que ele perdeu para não falar o que foi, para não estragar, peraí. Perdeu o emprego. Não, ele foi se aposentou, não perdeu. Mas, enfim, ele perdeu algumas partes importantes para ele, além do emprego. Acho que eu falei, mas não falei, né? E isso acabou fazendo com que esse questionamento ficasse ainda muito mais forte para ele. De fato, sim. E a gente, hoje ainda já para e se pergunta. Outro ponto que eu gostei foi porque a gente faz essa reflexão sobre...
chega um momento na vida que a gente para de aprender, que a gente para de ser útil, ou que a gente para de interagir, porque foi isso que um pouco o livro trouxe, assim, quando ele se sentiu assim, ah, pronto, já para mim isso aqui já deu, né? Que aí, de fato, uma vida aparece para ele de outra forma. Então, a gente nunca está pronto para a vida, né? Acho que a vida está sempre se mostrando para a gente de várias formas. A ideia do controle. Então, assim, até que ponto a gente consegue controlar tudo que está à nossa volta, tudo que acontece com a gente também. Então, essas reflexões, assim, bem sobre a vida, bateu muito, assim, comigo. Eu acho que foi um ponto positivo. Não, às vezes, aí agora eu vou começar o negativo, às vezes isso acabava tendendo para um pouco clichê, né? Mas eu acho que não compromete a obra, mas de fato te teria que comentar, né? Eu acho que traz um pouco, acaba caindo um pouco no clichê. E por falar um pouco de clichê, uma coisa que eu também me senti um pouco desconfortável durante a leitura é que em alguns momentos eu sinto que houve algumas. Sabe quando o autor, o narrador, quando ele criou narrando na pessoa que estava narrando ali, né? A voz que narrava, na verdade. Às vezes eu não dava assim, um pouco de rótulo para algumas personagens, me sentia um pouco incomodada com isso, sabe? Eu não vou falar quem são, mas às vezes algumas pessoas. Às vezes até lia um pouco envergonhada, assim, sabe? Por exemplo, ai gente, acho que aqui não precisava disso aqui. Eu entendo que queria mostrar ali, de repente, até a visão do próprio Love, uma visão mais fechada, mais quadrada de alguns pontos. Mas, às vezes, eu penso que pesou a mão ou que ficou meio... Não sei, pode ser uma percepção minha só, enfim. Mas essa aí foi bem pessoal, de fato, né? Outra coisa foi que eu gostei que o livro tem duas linhas temporais, né? Isso foi bom. Porque a gente começa com um livro acontecendo uma situação bem no começo. Os títulos são todos muito legais, porque é todo um homem chamado Ov fazendo alguma coisa. Homem chamado Ov comprando um computador. Homem chamado Ov conhecendo não sei quem, né? Então, eu achei que o título dizia muito do capítulo, né? Que ficou legal. E ele já começa de um jeito bem inusitado, né? Tem um começo que ele está comprando um computador. Isso não tem problema falar, né? Tá comprando um computador e a gente fica assim, tá. Mas, gente, eu não sei vocês, mas logo de cara, primeiro capítulo, primeiro impacto com esse homem, sério, eu só pensava, meu Deus, eu não queria ser o atendente ali, né? Receber essa pessoa, meu Deus do céu, que homem difícil, né? Porque, nossa, gente, não, ninguém merece. Ele é bem rabugento, de fato. Eu acho que o Oz falou, né? Ele é bem rabugento e às vezes afasta a gente no começo, afasta até a gente ir se acostumando com ele, talvez entendendo. Acho que é um pouco isso, a gente vai se acostumando, entendendo ele, né? E aí aprendendo a gostar, né? Quem sabe, né? Mas acho que gostar também, a gente vai pegando um pouquinho de gosto por ele, pela leitura. Gente, falei, espero que não tenha falado alguma coisa que comprometa, mas acho que eu me policiei bem dessa vez. Dan, dan, dan. E aí eu jogo pra ti, Jess, o que você achou? Bom, eu vou começar com um ponto negativo, que eu acho que foi o único que eu vi durante a história, que em alguns momentos eu achava o autor um pouco repetitivo. Igual ele repete o tempo inteiro que não pode dirigir o carro dentro do condomínio. Eu já entendi, não precisava repetir isso 10 vezes no mesmo capítulo. Então, assim, eu entendo o que ele quis passar, mas tinha hora, eu acho que teve a briga com aquele vizinho dele, Rooney ou Rui, não lembro o nome do vizinho dele. Comenta o motivo daquela briga umas 2 ou 3 vezes. Foi uma coisa que eu achei um pouco desnecessária, sabe? Eu não sei se ele queria afirmar muito aquilo pra gente não esquecer, ou se eu li em e-book, ou se ele queria só, tipo assim, vou colocar umas páginas aqui a mais pra encher um pouco mais o livro. Porque eu acho que foi um período muito curto. Não sei se é porque eu li meio que... Acabou que eu li uma grande quantidade de páginas num dia, mas eu achei que foi um período muito curto em que ele repetiu a mesma coisa, assim, meio que consecutivo. Então, foi o único ponto negativo que eu achei. E também eu concordo com esse ponto que a Pam falou, dele acabar definindo as pessoas por algumas coisas. Também foi algo que me incomodou. Mas pro finalzinho, assim, me deu uma incomodada. Mas, enfim, sobre os pontos positivos...
Eu queria fazer até... Jess, só um instantinho. Jess, só um instantinho. Eu fiquei pensando agora que você estava falando sobre ele ficar repetindo coisas. Sabe o que eu estava pensando agora? Será que não quer, sei lá, se eu estou pensando aqui, será que era para dizer assim, ah, o cara era chato mesmo, olha só, ele ficava o tempo todo martelando nisso, sabe? Sei lá, vamos tentar passar esse pano, vamos ver pra escola. Eu achei um pouco cansativo durante a história, assim, porque eu achei que o livro flui tão bem, mas quando ele ficava repetindo, eu ficava, nossa, gente, de novo isso, eu já entendi. E eu já tava gostando do OV, eu já não tava tão... Eu acho que eu conheci um OV na minha vida, vamos dizer assim. Então, assim, eu tive uma certa... Eu passei um pano pra ele desde o início da história. Eu não consegui achar ele tão chato, porque eu tive uma experiência similar com uma pessoa bem rabugenta durante a minha vida, sabe? Então eu comecei a achar que estava meio repetitivo, mas enfim. Agora, uma coisa que eu observei, não sei se vocês notaram, que eu achei bem interessante, que é igual a gente comentou no início, né? O livro vai contar a história dele, muito da relação dele como idoso perante a sociedade, que chega uma fase que a sociedade considera que eles são descartáveis, né? Vamos dizer assim. E a pessoa que meio que vira a primeira amiga, que dá um apoio ali, era justamente uma pessoa que não é da cultura dele. De uma cultura que valoriza pessoas mais velhas. Eu achei uma sacada muito boa do autor fazer isso. Porque a gente sabe que os países, normalmente a cultura asiática, tem esse respeito maior pelas pessoas mais velhas do que o pessoal da... Vou falar da América, apesar do livro ser da Europa, porque a gente sabe mais, né, daqui. Esse é o segundo livro sueco que eu leio, então eu não vou falar tanto de lá. Mas pelo que o autor colocou, eu imagino que não é muito diferente daqui, né? Então, assim, e a impressão também que eu tive durante o livro é que ela percebeu o que estava acontecendo. Eu esqueci o nome dela, gente. Pavani? Parvane. Pavani. Ela percebeu o que estava acontecendo e ela foi a pessoa que meio que, tipo assim, cara, você é chato, mas eu vou passar um pano pra você mesmo assim, tá? Porque a minha cultura a gente passa, então eu achei isso muito legal, porque realmente foi uma pessoa que, assim, que teve um carinho com ele, aceitando ele com todas as imperfeições dele, né? E ele ali acabou que criou aquele laço. Eu achei muito lindo. Eu prometi a mim mesma que eu não ia chorar com o livro, gente. Eu chorei, mas eu não aguentei, eu chorei. Ai, que ódio. Mas eu gostei muito disso que o autor trouxe. Não sei se a gente pode falar que é uma crítica à sociedade, porque eu acho que de certa forma acaba sendo, né? Tipo, olha, a outra pessoa que nem é da nossa cultura tá ali, né, apoiando, e as pessoas só julgando, brigando, os caras da camisa branca, o cara da prefeitura que me irritava, eu torçando para que a praga morrer, alguém passar com um caminhão em cima dele, jogando cigarro por aí, ninguém foi matar esse homem, Jesus amado, eu tava torcendo para acontecer uma coisa assim. Mas enfim, outro ponto positivo que eu achei no livro, os personagens, eu gosto muito dos personagens em geral, até mesmo o Patrick, eu ri muito com o Patrick, eu achei o Patrick muito engraçado, eu gostei da forma como o autor trouxe, apesar de que ele ficou um pouco mais apagado, né, da metade ali, quase pro finalzinho do livro, ele aparece mais no início, volta pro final, mas eu gostei muito desse desenvolvimento, e eu achei muito interessante essa questão que a Pan falou do pertencimento dele, chegar no momento em que ele se sentiu meio que inútil, porque eu não sei se foi uma percepção minha ou se eu meio que viajei, né? Se eu dei uma dormida assim durante a leitura, mas eu tive a sensação de que o Ove, ele sempre foi aquela pessoa que nunca se sentiu pertencente a alguma coisa. Ele nunca teve uma tribo, vamos dizer assim. Ele sempre foi uma pessoa muito excluída da sociedade. Então, quando ele encontrou... Como é que eu posso dizer, né? Agora eu que vou dar um spoiler. Enfim, quando ele se sentiu pertencente a alguma coisa e ele perdeu, foi algo que abalou muito ele. Então, assim, eu acho que ele ficou desnorteado, mas ao mesmo tempo ele nunca teve essa sensação de conseguir se sentir em grupo, apesar de que ele conseguiu depois de um determinado momento. E eu acho que isso é uma coisa que... Foi uma coisa que me pegou
pegou muito. O Oz comentou que a personalidade do Obi meio que se identificou um pouco. Eu me identifiquei um pouco muito com isso, dessa sensação de pertencimento, dessa dificuldade de se sentir pertencer a um grupo e tudo. E assim, foi uma história que... Ai, gente, eu não sei se já pode falar, mas, nossa, é um livro que vou reler ano que vem, provavelmente, vou chorar de novo, que eu amei. Eu acho que esse livro tem mais ponto positivo que negativo, e ele é um livro para refletir, para mostrar pra gente realmente que somos todas pessoas, independentemente da idade que você tem, você é uma pessoa, as pessoas têm que parar de colocar como se você tivesse uma data de validade. Não existe data de validade para nada. E foi uma coisa que me remeteu ao livro A Segunda Vida de Missy, que ele também traz esse mesmo tema entrelaçado. Então eu achei muito interessante ver. Eu acho que até mesmo a troca, né, Oz? A troca traz um pouco também isso. A gente vê que tem muitos autores e eu acho muito interessante trazer isso para os jovens leitores, que seja tentando reeducar, vamos dizer assim, a sociedade nesse sentido de respeitar os mais velhos e parar de impor essa data de validade que não tem que existir, né? Agora eu que falei demais, passar pro Oz antes que acaba aqui a nossa live e vinga o negócio aqui. A Dia estava falando sobre esse trabalho, né, de alguns autores de mudar, né, essa coisa eu achei muito legal que ela pôs, né, essa data de validade das pessoas, né? E eu lembrei que não tem tanto a ver assim, né, não tem a mesma carga dramática desse livro, o Clube do Crime das Quintas-Feiras, né, se não me engano é esse título, que também é um livro que vem no mesmo sentido de recuperar de mudar, né, essa visão totalmente errônea aí a respeito da pessoa mais velha. Então, bem interessante, são autores aí que com certeza têm muito valor nesse sentido. Bom, assim, eu não tenho, você, como diz, né, como sempre, passando pano aí para os meus preferidos, não vou ter pontos negativos, assim, sobre o livro, tem sobre a adaptação já, a gente chega lá, mas sobre o livro, eu vou falar assim, não pontos positivos, mas coisas que eu gosto muito nesse livro e trazendo aí relações com gente ansiosa, e que eu acho que me encontrei muito, que é nesse humor sueco, né? Eles têm uma coisa um humor negro mesmo, assim, que no gente ansiosa é muito mais comum do que aqui no Ouve, ainda que tenha alguma coisa. Então eu vejo muito isso, assim, é igual a Pan falou, né? Essa coisa do rótulo, né? Do rótulo no sentido assim, de ficar batendo ali, que aquela pessoa é assim, chamando por um determinado rótulo, né? E aí isso tem muito no gente ansiosa também. E eu associo muito com essa coisa do humor negro e que eles têm, que eles são muito incisivos, assim, num humor que a gente não tem muito costume, né? Embora é um estranhamento natural, né? Sobre o personagem, gosto muito desse livro, acho que marcou muito. No livro, acho que eu chorei um pouquinho, na adaptação, nossa, foi assim, foi certeiro. E eu acho legal também que, ao mesmo tempo que tem todo um drama, também é engraçado em muitas coisas, né? O livro ele tem vários gatilhos, e dentro desses gatilhos ele acaba, por mais que sejam coisas assim, bem graves e que sejam gatilhos reais, às vezes ele minimiza um pouco com a questão da comédia em si ali, né? Então achei assim, essa leveza legal também, e que também tem no outro, né? Uma coisa que eu gosto muito assim, é que ele vai trazendo coisas e ele não faz estardalhaço para jogar uma coisa. E você está lendo uma coisa ali numa certa linearidade, quando vê, cai no seu colo uma informação que, se fosse, entre aspas, um filme, vamos supor, se aquele livro fosse imagético, né, você saberia. No livro, não. Então, ele brinca muito com isso, né? Então, às vezes você está lendo assim, você não percebe aquilo, e ele fala, e foi lá, tal, não sei o quê. E aquilo está evidente. Aí você fala, gente, mas será que eu que não li direito?
ou é o autor que quis brincar. E isso é muito do autor mesmo, assim. Gente ansiosa, vocês vão ver. Acho que vocês leram, não, né? E Gente Ansiosa tem um negócio muito assim também, que é cheio de... Tem aí os plot twists, né? E lá tem uma coisa assim, que você está lendo e está ali na história, já está para o meio do livro, e uma informação muda tudo ali que tem no livro. Então eu gosto bastante disso. Que mais? Acho que agora eu já vou puxar um pouquinho aqui para a adaptação. Para a gente já poder falar um pouco, a Pan já poder citar aí algumas percepções, né? A Jess, acho que não viu, né, Jess? Não, nenhuma das duas ainda. Isso. Eu vi só um novo, acho que perdi aí um negócio de buscar o antigo, né? O original sueco, mas assim, o que aconteceu com o novo? Eu gostei muito, né? Eu fiquei meio com o pé atrás com o ator principal, agora não estou lembrando o nome. Ai, Tom Hanks. gente, hã? Tom Hanks, não é? Ah, é Tom Hanks, verdade. Eu ia falar um ator super importante, eu estou esquecendo aqui. Então, assim, eu fiquei meio assim no pé atrás, que eu falei, gente, ele não é um ator muito legal, assim, faz papéis legais, né? Ele não vai dar conta de fazer essa pessoa insuportável que seria o Wolverine, né? Mas, no fim das contas, ele conseguiu. Então, a adaptação é aquele negócio, né? Que a gente sempre fica. Muda lugares, muda nomes, muda nacionalidades, igual a Parvati, né? Ela é uma iraniana no livro. Uma pessoa que, na cultura dela, igual a Jazz falou, compreende a pessoa mais velha com um valor muito maior, tem um instinto maternal, principalmente quando está grávida ou tem ali as crianças mais jovens. Ela tem um instinto maternal muito grande na cultura iraniana. E aí, na adaptação, isso meio que perde um pouco e você fala, nossa, mas essa mulher também é meio intrometida, né? E aí, no contexto cultural, funciona muito bem. E aí, quando adapta, perde um pouquinho. Mas, assim, eu não considero que a adaptação tenha se perdido no sentido de trocar essas coisinhas. Pelo contrário, assim, conseguiu manter todo o clima do livro e o clima do personagem em si. Mas esse é um livro, e acho que Gente Ansiosa também. Gente Ansiosa não tem uma adaptação aqui, vamos falar assim, entre aspas, hollywoodiana, né? Ele tem só a série original lá, sueca, mas eu acho que por causa disso, assim, ele tem a escrita de jogar essas informações e muito divertido isso, cair a informação para você. E quando é uma série ali ou um filme, isso não tem como, né? Não tem como esconder muita coisa, tem que ficar claro ali. Então acho que isso perde um pouquinho o charme da adaptação. Mas foi só isso também. Nossa, foi muito intenso ler esse livro, assistir o filme, foi tudo muito intenso na época, né? Eu falo na época porque a gente leu em fevereiro e a Jess leu mais recente. Por isso que eu falo na época, assim, que além de tudo a minha memória é bem fraca, mas... Sempre a taxa das lives, a culpada. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Olha lá, a Denise, né? Interessante associar a aposentadoria a prazo de validade sem função. Nossa, Denise, quando você lê esse livro, você vai ver o tanto que isso dói de ver no caso do Wolverine, né? Quando ele se aposenta ali. É marcante essa transição dele de ter valor para uma organização, que seria a empresa onde ele trabalha, para, de um dia para o outro, perder esse valor, assim. Então, isso, nossa, marcou muito, né? Claro que hoje em dia, a gente já vivendo nesse ambiente que a gente vive, que é bem capitalista e tudo mais, a gente já sente muito isso, né? A coisa de ser muito substituível. Mas, mesmo assim, é doloroso quando ele vai percebendo ali que aquela função não faz mais parte dele, que ele não tem valor, entre aspas, nenhum para aquela realidade que ele está. Então, gente, muito emocionante, assim. Eu também acho que eu vou reler futuramente, porque é significativo demais, assim. E quero ler os próximos aí dele, que já tem, se eu não me engano, tem 2 ou 3 livros já disponíveis para gente, que é Minha
Avó Pede Desculpas também aborda uma personagem mais velha. E Brit Marie Esteve Aqui, que é um outro livro que tem aí uma personagem que transita dentro de outras histórias dele. Então, para quem gostar aí do Frederick Backman, vai ter bastante coisa ainda para a gente ler. Tem também série. Se eu não me engano, a série está na HBO. Chama Beartown. Aí esse livro ainda não chegou, mas pelo, né, como a gente vê aí que tem série e grandes produções, logo chega aí pra gente. E aí, Ivan, fala sobre o filme, o que você teve de impressões? Eu não consegui assistir a todo o filme, porque... Ai, posso falar uma coisa? Eu vou falar. Ai, gente. Eu pensei... Não me pegou, tá? Não foi um filme que me pegou muito. Eu estava muito envolvida com o livro e eu acho que eu queria preservar o meu sentimento com o livro. Eu acho o Tom Hanks um baita ator, eu acho que ele interpretou bem também, é claro. Mas eu sinto que o filme ficou muito americanizado, né? De uma forma, para mim, que não funcionou tão bem. Penso que ainda posso assistir o filme sueco, para eu ter uma noção mais dentro da cultura mesmo. Eu não entendi por que tiraram as características culturais do livro. Não sei se foi uma... Bom, aí tô falando como pessoa que assistiu ao filme. Quando eu comecei a ver, eu pensei, vai dar, vai. Eu comecei a perceber que não estava indo. Exemplo, na minha cabeça, aí sou eu, né? Na minha cabeça, o Ove era uma pessoa rabugenta e tal, mas ele tinha sabe aquela coisa meio... Não sei se vocês já assistiram da Big Bang Theory, que tem o Sheldon Cooper. Na minha concepção, ele era um meio que rabugento, não um gênio como o Sheldon, mas alguém que tivesse uma dificuldade social como o Sheldon, vamos chamar assim, né? Que tivesse dificuldade de interação social assim como ele, mas que não fosse alguém rabugento ao ponto de ser uma pessoa raivosa. Eu não sei, posso estar fazendo uma observação inadequada, se você me corrija. Se você achar que não, também fica à vontade. Mas eu acho que na versão do O Pior Vizinho do Mundo, que foi o filme, eu achei que ele estava muito raivoso, muito bravo, sabe? Não, pelo menos até a parte que eu assisti, que eu pensei, não, gente, eu vou preservar o meu primeiro livro, vamos embora. Porque eu achei que não tava, eu não me senti muito acolhida com o filme, talvez alguma coisa nesse aspecto. Pode ser que eu tenha assistido alguma outra vez, quem sabe se foi aquele momento que eu tinha recém terminado o livro, eu fui direto pro filme assim, né? E daí eu fiz, não foi. Assim, não deu, para aqui, né? E aí não funcionou muito pra mim, vamos ver se vai funcionar ainda. No filme foi isso, porque não era aquele óbvio que eu esperava, né? E eu não sei se e talvez é todo composto. Talvez a questão cultural não era aquelas personagens daquela forma que eu esperava. Talvez eu estivesse esperando algo muito, muito igualzinho a cada linha do livro, né? Esqueci que era uma adaptação, não o livro em si, todo livro. Talvez, muita coisa na minha cabeça. Mas, enfim, ficou por isso. Outra coisa que eu ia comentar, que era do livro, gente, eu não sei vocês, mas aquelas partes, assim, alguns trechos que falava da relação dele com o pai dele, nossa, aquilo foi tão bonito, aquilo era tão marcante. Eu pensei, assim, que o livro poderia ter explorado mais esses elementos. Abração, prof. Alencar. Tudo bom contigo? Nossa, que legal ter você aqui, que honra! Então, gente, olha só, deveria ter explorado mais aquela parte, bom, penso eu. Ou porque eu me emocionei mais com essa parte, queria que explorasse mais isso, pode ser uma relação da leitora diretamente ali com o conteúdo do livro. E o que o Oz estava falando ali, nossa, é muito isso. O livro, em alguns momentos, insinuou mais do que mostrou, né? Em algumas partes, quando insinuava... E a literatura tem muito disso, né? Insinua para a gente conseguir fechar nós mesmos, né? E a gente fecha de acordo com o que a gente consegue perceber, ou de acordo com o que a gente consegue realmente fisgar do que está sendo já trazido na narrativa, enfim. Mas
quando vai insinuando algumas percepções. Por exemplo, não ficou muito claro... Meu Deus, agora eu vou falar da coisa. Peraí, deixa eu pensar, que senão eu vou dar spoiler. Não ficou... Vai, vou seguir. Meninos, agora é com vocês. Oz e Jess. Se eu for falando, então, vocês, por favor, e daí vocês falam, porque vai sair, eu vou pensar. Olha, porque eu acho que o autor insinuou, não deixou muito claro, não ficou muito claro se a Parvani sabia, agora acho que vai dar certo, se a Parvani realmente sabia das intenções do Ov a cada tentativa dele. Falei muito? Não sei. Ou se ela não sabia, ela agia assim, mais por intuição mesmo. E aí era aquele livro, sabe aquele livro cheio de coincidências, né? Eu tô até lendo Os Miseráveis. Eu tô lendo, sigo lendo Os Miseráveis ainda, gente. E ali é um livro que é aquele bem classicão, cheio de coincidências. Você olha, aí, nossa, que coincidência essa personagem encontrar o fulano em tal lugar. Nossa. Daqui a pouco segue a leitura. Mas olha só que coincidência, bem na hora que ele estava precisando ser salvo, apareceu o fulano, né? Tem muito isso. Então, eu não sei se, de repente, o livro trabalhou nessa perspectiva das coincidências, assim, olha, bem na hora que o ave, blá, 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 chega a Parvani. Ou se a Parvani, aí a insinuação, ou se a Parvani estava se percebendo, porque ela, desde o primeiro contato, ela faz algumas perguntas, ela olha para dentro da casa do Ov, ela observa um cenário e ela é uma mulher muito inteligente. Será que ali não ficou claro para a gente? Será que ali ela percebeu algumas coisas das quais ela pensou? Preciso agir com esse vizinho. Ou será que não? E aí foi a intenção? Enfim. E aí vai ficar isso. Não vai ter uma resposta pronta, mas cada um de nós tivemos uma percepção daquilo que foi insinuado na narrativa. Gente, falando honestamente, achei a Parvani às vezes muito intrometida, mas pensa assim, ó, eu consigo entender a intromissão dela cada vez que ela era tão invasiva, se aquilo tudo tiver a ver com cuidado que envolva toda a situação na qual o Ov se encontra. E aí toda a intromissão dela, todo o excesso dela, toda a invasão dela, eu consigo entender, inclusive... como é que eu vou falar disso para não ter problema? Eu consigo entender, não acabar aí, porque senão eu vou falar mais que isso. E era isso, e eu achei aquele fim muito bonito. Eu tava na fila para entrar para uma consulta médica e eu levei o meu... Não sei aqui, gente, Kindle. Não sei aqui. Levei o meu Kindle, fui lendo. Chegou a parte no final. E gente, eu na fila, esperando, né, pra ser chamada ainda. Eu aqui, de repente, os meus olhos se encheram de água. E eu comecei... Aí eu pensei, eu acho que esse é o momento ideal para eu parar, porque eu não posso entrar na consulta médica assim, né? O médico ia perguntar, como é que tá, tal coisa que eu ia fazer. Não ia dar muito certo, né? Aí eu pensei, esse é o momento de parar. Aí parei, né, a leitura ali, e depois eu fui seguir. E olha só, isso que o Oz falou foi muito legal. Porque quando eu fui seguir, depois que eu cheguei em casa, eu pensei, não, teve uma quebra ali. Eu não ia chorar na sequência, porque teve uma sequência que não, sabe? Não ia ser triste. Eu pensei que fosse, mas não foi. Aí quando foi realmente triste, eu não estava preparada. Aí acabou o livro para mim real, né? Mas é isso, gente. Deixa eu passar para a Jess. Não, a Pamela aqui. Olha, eu me segurei. Gente, eu falei uma coisa assim que... não, eu fui bem. Arrasei. Primeira live sem spoiler nenhum, gente. Ó, brilhamos. A Pam brilhou. Eu não consegui nenhum momento de leitura. Isso é histórico. Bom, gente, pra mim, na minha interpretação, quando esqueci o nome da mulher de novo, da iraniana. Parvani? Parvana. Ai, gente, eu lembro que era com P, mas não lembro o nome. Quando ela leva as crianças dela para levar a torta, ali, pra mim, ela já tinha deduzido tudo, porque a partir daí eu vi que ela empurrou muito as meninas para cima dele. Então, pra mim, ali, ela já estava entendendo
o que estava se passando na cabeça dele, mas eu acho também que, não sei se era um sexto sentido ou se talvez pela cultura, porque lá na Ásia tem, a gente comentou numa live também que lá na Ásia tem muitos suicídios, né? Tanto de mais jovens quanto de mais velhos. Então, acho que o Leonardo está perguntando de que livro estamos falando. Estamos falando de um homem chamado Ove. Daqui a pouco eu vou falar o nome americano, que se eu me perder aqui. Mas, para mim, ela já tinha entendido ali o que ele... Mas, ai, gente, assim... Quando eu entendi do que se tratava o livro... Porque, assim, eu não comecei igual o Oz. Eu já tinha assistido o trailer do filme. O trailer do filme sueco e o do filme americano. Então, mais ou menos, eu sabia o que eu ia encontrar. Só que quando eu comecei a ler, que teve a primeira... Agora eu que vou falar demais, mas quando... Enfim, tentou acontecer o que não deveria acontecer, não sei se fez algum sentido, eu achei que ia ser um livro muito difícil para mim, porque são temas que, assim, toda vez que eu leio um livro desse tema, eu termino destruída. E aí, aí eu volto ao que eu tinha comentado quando a gente começou a live. Eu prometi a mim mesma, eu não vou ficar destruída, eu não vou chorar com esse livro. Eu tô pronta, eu tô preparada. Aí quando chegou ali no finalzinho, igual a Panta, eu já comecei a chorar ali. Aí teve aquela quebra, eu ainda continuei chorando. Na hora que chegou, eu já falei, gente, eu não tenho nem lágrima, mas eu continuei chorando. E eu jurava pra mim mesma que eu não ia chorar. Mas assim, eu gostei muito da história em si. Eu me apaixonei pelo Ove, gente. Eu não consigo. Eu vou ter que passar pano pra ele, que eu me apaixonei por ele. Eu concordo muito com a Pan, com essa questão do pai. Eu acho as cenas com o pai dele me emocionaram também bastante. Eu achei lindo, lindo, lindo. Mas toda vez que ele falava da esposa dele, meu Deus, meu coração derretia. Nossa Senhora! A Sonja, é Sonja, né? Toda vez que falava, meu coração derretia. Tanto que a citação que a gente escolheu era dela, porque ela foi, assim, a forma como os dois se conheceram, como a relação desenvolveu. Ai, nossa, eu me apaixonei ali, eu me senti ali dentro. Então, nossa, ai, gente, 5 estrelas favoritado. Eu tô com o coração partido porque acabou, porque não tem mais, depois que eu sofri. Tô com o coração partido porque acabou. Nossa, eu tô ansiosa pra ler o Gente Ansiosa, mas ao mesmo tempo eu tô com medo, porque eu não quero ficar destruída assim, não. Ó, tô com psicológico pra essas coisas, não. Gente, eu acho que é assim, ó. Bom, não sei, né? Porque faz tempo também que eu li Gente Ansiosa, né? Mas eu acho que tem propostas diferentes. Então, assim, não preocupa, que você não vai sofrer tanto, embora ele seja sofrido, mas não nesse sofrimento que você está preocupado. Mas é gostoso, é um livro maravilhoso. Gente, já vou fechar aqui a parte do Ouve, né? Por que que eu vou fechar? Porque assim, nossa, eu tô tão satisfeito que a gente, inclusive eu, né? Que a gente finalizou essa conversa sobre esse livro sem soltar nada, assim, sem, né, vamos entre aspas, né? Porque tem gente que também gosta de saber um pouquinho mais, igual o caso da Denise, que ela falou que estava ansiosa ali para pegar um spoiler, né? Mas, assim, fiquei muito satisfeito. Assim, eu gosto muito quando eu pego um livro, que seria o caso desse, né? E pegar o livro e entrar para a história sem informação, assim, desnecessária, porque às vezes também a sinopse ali não entrega nada. Mas no caso desse aqui, quem tiver a intenção de ler, gente, não pesquisa o livro, assim, no sentido de ler muita coisa, assistir vídeo. Assim, eu agradeci muito de não, porque eu assisto muito vídeo, então quando eu não tô lendo, assim, tenho tempo livre, eu tô assistindo vídeo de gente falando de livro, né? E esse aqui eu agradeci tanto de não ter assistido nada, de não ter pegado nenhum spoiler. Assim, spoiler para mim estraga completamente a experiência, então estou muito contente que a gente conseguiu. Espero que vocês aí que ainda não leram, né?
tenham essa mesma oportunidade. Leonardo, esse livro é tão bom que entrou para os meus favoritos. Mesma coisa por aqui. Eu acho que, né, para nós três, né? Então, acho que vale o hype, né, gente? Na nossa nota aí do hype. Agora eu não lembro a nossa escala do hype da outra vez. Pan, você lembra? Não lembro. Isso tá lá no WhatsApp. Depois a gente coloca ali, mas eu acho que vale muito hype, alguma coisa assim. Porque, de fato, esse só pela temática, é a temática bem trabalhada, vale muito hype. Todo mundo que leu, refletir um pouco sobre isso que a gente está comentando, já vale, né? Muito, muito. Demais, valeu demais, assim, gostei muito. Não me decepcionei, né? Claro que o autor é uma pessoa ali, humano, né? Então, em algum momento, vamos decepcionar com algum livro. Já fico esperando, assim. Mas, gente, agora vamos lá, vamos passar aqui para a nossa próxima leitura. A gente, esse ano, igual a Pan já falou lá no começo, a gente está lendo livros aí que estão no hype ou que passaram por esse hype, né? Que é esse sucesso estrondoso aí, para a gente entender aí, de acordo com a nossa experiência de leitura, de acordo com a nossa brincadeira aqui, porque afinal de contas a gente lê para se divertir e debate aqui também para se divertir. A gente não tem nenhuma, vamos falar assim, competência no sentido de falar se o livro é ótimo ou se ele é dispensável, nada disso. É a nossa experiência. Então a gente está lendo aí esses livros do hype. E aí, o que vocês contam aí? Qual vai ser o nosso? Quer falar, Jess? Próximo livro aí para a gente ler. Bom, a gente escolheu um livro que fosse... Dessa vez eu não vou atrasar a live. Dessa vez, se Deus quiser, finalzinho de maio estaremos aqui. Ainda mais que quando eu perguntei quais que eram os livros lá no grupo, aí o Oz tinha mandado a listinha, a Pan depois até comentou já qual que era o livro. E eu pensei, gente, viu o pessoal falando que é de conto, o conto é rápido, não vai dar, não vai ter atraso. Então nós escolhemos Antes que o Café Esfrie. Esse é um livro que, surpresa, que eu não sabia, que é de um autor japonês, que eu tava olhando e falei, esse nome é diferente. É um livro de um autor japonês. Ele basicamente vai contar a história de um café. Eu achei muito interessante a sinopse, que ele conta a história de um café e são contos que acontecem nesse café. Se eu não sei se eu entendi correto, mas parece que a pessoa entra no café e consegue mudar, voltar ao tempo, alguma coisa assim, de alguma situação que aconteceu nesse café. E então a gente escolheu ele, que ele tá super hypado, e tão hypado que o autor não tinha planejado uma sequência, mas já publicou, a Valentina já trouxe o segundo volume aí pra gente. Então vamos ver se vale a pena o hype, porque assim, essa eu acho que é a primeira vez que eu vejo um livro de contos ter uma sequência. Se eu não me engano, eu acho que só o Stephen King fez isso. Não sei se tá certo não, gente. Eu tô com... Não vou mentir, tô com um pezinho atrás. Não quero ficar detonando não, mas assim, é meio estranho essa proposta, mas estou curiosa. E eu já vou começar hoje, então em breve teremos novidades por aí. Olha só, a premissa já é assim, eu olhei aqui na Amazon, é assim, ó. Se fosse possível viajar no tempo, quem você gostaria de encontrar? Nossa, eu acho que aqui o negócio já começa, vamos ver. E aí vem, né, fala sobre temas universais, amor, recordações, gratidão, arrependimento. Gente, o que esperar? Não sei que tá em alta, tem sido muito falado, vamos descobrir o que é então, né? Muito bom, estou bastante ansioso para mais desse. Estava na minha listinha. Esse ano, assim, tá espetacular aqui, porque tudo que a gente vai ler é coisa que está na minha lista para ler há muito tempo. Então, assim, estou ansioso. Espero gostar. Não conheço o autor, não lembro o nome exatamente agora, mas eu não conheço, não. Acho que eu nunca li nada, não. Eu não vou mais... O nome dele é Toshikazu Kawaguchi. Se eu pronunciei corretamente, não sei. Se eu não me engano, deve ser o primeiro livro dele aqui. Né? Eu acredito também, porque nunca ouvi nada a respeito, assim. E, assim, a gente convida todo mundo para ler com a gente. O Leonardo falando aí, né? Só vejo gente falando bem desse livro.
Então, Leonardo, vamos ler junto com a gente, pega ele aí para ler. E aí, na próxima live, vem participar aí com a gente. Queria aí já aproveitar e agradecer a todo mundo que participou, a Denise, o Leonardo. Não me recordo aí os anteriores, né? Porque passa rápido aí. Mas agradecer a todo mundo que passou aqui um pouquinho com a gente, né? Quem tiver livro de sugestão, esse aqui tá bombando, fala dele também, manda pra gente, que a gente inclui aí mais pra frente. A gente está adorando aí. O ano passado a gente viajou o mundo, esse ano a gente está só aí navegando aí pelos hypes aí, né? Nem sempre a gente concorda que o livro deveria estar lá no auge, mas pelo menos a gente conhece esses livros e fica aí por dentro do que está bombando aí nas leituras do pessoal. Gente, um beijo para todo mundo que veio. Meninos, um beijo para vocês. Obrigado aí pela parceria de sempre. Deem o tchau de vocês e muito obrigado, gente. Ai, gente, muito obrigada, foi o máximo. Obrigada, Denise, que amor. A gente também foi o máximo, a gente gosta muito de conversar aqui. Na verdade, é uma conversa, essas nossas lives, né? Uma conversa entre nós, que a gente gosta de se ver e conversar, uma conversa com vocês. E é isso, assim, eu só tenho que agradecer. Eu acho que eu vou super empolgada para esse novo livro e sabendo que a gente terminou um que foi um queridinho para todos nós, né? Mas era isso. Um beijo, boa noite, obrigada a todos, gente. Gente, obrigada por mais uma live. Eu amo estar nesse momento aqui com vocês. Sempre me sinto muito mais próxima. Obrigada a todo mundo que participou aí. Tô falando sério dessa vez. Maio, já marca na agenda que nós vamos falar do livro do mês, sem atraso dessa vez. E assim, obrigada por quem comentou, por quem participou, por quem sempre está nos acompanhando aí. É um apoio que é muito importante pra gente. E não deixem de mandar sugestões e nós estamos aí. Um grande beijo para vocês, um ótimo final de semana e tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.